Bom dia, senhor presidente, a todos os deputados aqui presentes. Eu tenho um projeto de lei, um projeto que institui o Junho Verde da Esperança, da consciência jovem do Estado de Mato Grosso do Sul. Institui o Junho Verde da Esperança, da consciência jovem no Mato Grosso do Sul. Artigo 1º, fica incluído no anexo do calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010, o Junho Verde da Esperança, da consciência jovem, a ser realizado anualmente no dia 1º, do dia 1º ao dia 30 de junho. Artigo 2º, ficam revogadas as disposições em contrário e a Lei número 4.001, de 21 de dezembro de 2010. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, deputado Júlio Maia, 3 de outubro de 2018. São visíveis as transformações pelas quais o mundo passa no século XXI, trazendo fortes impactos e afetando a vida de muitas pessoas, especialmente dos jovens, sendo cada vez mais atingido na sua forma de socialização, na relação que estabelecem com a educação e o trabalho, nos seus modos de vida, nos seus pensamentos. Perdem, assim, muitas vezes a ideia de que são responsáveis pela sua própria história, têm sonhos, mas faltam-lhes perspectivas de futuro. A plena realização do jovem depende de uma educação sadia e de qualidade, o necessário apoio da sociedade e a profunda reflexão de todos envolvidos em sua educação, a iniciar-se pelos próprios jovens, por sua família, educadores, autoridades, é o que lhes possibilitará uma realidade diferente. Alguns dados que permitem entender e conhecer um pouquinho melhor a realidade da juventude do Brasil. Quem e quantos são? Mais de 34 milhões de jovens entre 15 a 24 anos no Brasil, segundo o censo de 2000, do IBGE. Já começa pelos dados. Os dados que nós temos hoje da nossa juventude são bastante antigos. Já começa por aí a necessidade de haver também um estudo e uma pesquisa sobre como estão vivendo nossos jovens. 50% de homens e 50% de mulheres nessa faixa etária. 6 milhões e 300 residem na zona rural. 16 milhões e 200 mil são negros ou pardos, e 145 mil são indígenas. 60% dos presos do país têm entre 18 e 29 anos, segundo dados de 2007 do Ministério da Justiça. Como pensam e agem? O Brasil é o segundo lugar no ranking do pessimismo do jovem quanto ao futuro, perdendo apenas para a Colômbia, dados da Unicef em 1999. No entanto, 84% dos jovens pesquisados pelo Instituto Cidadania acreditam no próprio poder de transformar o mundo. 13 milhões dos jovens brasileiros já participaram ou participam de alguma forma associativa de movimentos sociais, ONGs, sindicatos, partidos políticos e etc., segundo o estudo da Unesco de 2004. Entretanto, apenas 2% dos jovens pesquisados pelo Instituto Cidadania participam de algum trabalho social ou no bairro. 20% quer fazer, 10% pensou, mas desistiu, e 68% nunca pensou em fazer. Os números da educação. 51,4% dos jovens do Brasil não frequentam a escola. 1 milhão e 200 mil de jovens brasileiros são analfabetos. Pesquisa do Instituto Cidadania revelou que para 74% da juventude a escola é importante para entender a realidade. 17 milhões de jovens não estudam. Apenas 1% dos jovens universitários são negros, 15% são pardos no censo de 2000 e 0,1% são indígenas. Trabalho e renda. 88 milhões de jovens sem empregos no mundo, segundo a OIT. Isso são dados de 2003. Nos países latino-americanos, o número absoluto de jovens
sem emprego passou de 6 milhões e 500 em 1993 para 9 milhões e 400 em 2003. 3 milhões e 700 de jovens brasileiros sem trabalho, o que representa 47% do número total de desempregados no Brasil. São dados de uma pesquisa de 2001. A violência entre os jovens. 43% das crianças e adolescentes da América Latina se sentem inseguros no lugar onde vivem, segundo a pesquisa A Voz das Crianças. 102 jovens do sexo masculino assassinados a cada 100 mil habitantes do Brasil, segundo compilação do estudo do Banco Mundial. 61% das escolas privadas brasileiras e 65% das públicas oferecem um ambiente inseguro, segundo o estudo da Unesco. Cerca de 4% dos estudantes entrevistados disseram que têm ou tiveram uma arma de fogo, e 70% desses, quase 130 mil estudantes, relataram que essas armas eram para uso nas escolas. Entre janeiro de 2000 e janeiro de 2003, houve 1.547 registros de abuso sexual, aproximadamente 50% na região sudeste do país e 25% no nordeste, segundo dados de 2003 da Abrapia. 75% das vítimas eram mulheres e 18% eram homens, sendo que a maior parte das vítimas femininas tinham entre 12 e 18 anos de idade. Escolaridade, mercado de trabalho, profissão, relacionamento, religiosidade, gravidez, drogas, política, são tantas decisões, necessidades e mudanças físicas e psicológicas pelas quais passa o jovem. E não podemos deixá-los passar por isso sozinhos, ou somente na pressão de decisões. Segundo dados de várias pesquisas, tem sugerido que a religião pode conferir influências no curso da vida e que a religião pode ter efeitos profundos sobre a saúde nas idades mais jovens. Evidências existentes em adolescentes sugerem que o envolvimento religioso pode proteger contra certos comportamentos e promove práticas positivas. Portanto, com amparo em tais dados, precisamos pensar em medidas, programas e soluções para cada uma das situações apresentadas. Precisamos pensar em medidas que incutam no jovem senso de missão na vida, ambição de ser alguém. Estou terminando, presidente. Ambição de ser alguém, fazer com que se reconheçam como cidadãos importantes para a grande máquina social. É necessário ouvir o jovem, afinal o jovem hoje é diferente, ele é internauta, conectado, tem muita informação, mas dificuldade para processar toda essa informação e reverter em proveito próprio. Por isso, a necessidade de ferramentas, momentos e espaços para exposição de ideias, debates, propostas, movimentos, entre outros. Então, senhor presidente, apresentamos esse projeto para que a gente possa discutir, debater no Junho Verde da Esperança a consciência jovem. Também tenho mais 2 indicações que irei colocar sobre a mesa, senhor presidente. Obrigada.